Olá, meu nome é Ciro Nolasco e eu aposto que você ficou bem intrigado com o título desse vídeo. Na semana passada, o principal assunto vigente no jornal e na internet era a Venezuela e a luta do bem contra o mal que estava rolando no norte da nossa fronteira, né? Já essa semana, o principal assunto discutido na internet e na sociedade, após um ano do ocorrido, era da prisão dos assassinos de Marielle Franco. Mas assim, como é que essas duas coisas estão relacionadas? Ora, a cola que une esses eventos é a hipocrisia do povo brasileiro. Vamos tentar entender. O cidadão médio brasileiro que se alimenta de WhatsApp e fake news, ele tende a acreditar em duas coisas. Que ele é um especialista em geopolítica da América do Sul e principalmente de Venezuela. E dois, Jair Bolsonaro é um santo. Mas de onde vem essa certeza do brasileiro médio de que ele tem algum conhecimento específico, alguma perspectiva diferenciada ou alguma autoridade quando o assunto é política internacional e geopolítica da América do Sul e principalmente de Venezuela? De onde vem esse conhecimento todo? O que atrai uma pessoa que provavelmente não sabe nem onde a Venezuela se localiza dentro do mapa mundi a falar sobre a política daquele país? Caso você esteja mudando de aba para ir ver no Google, é aqui, ó. Aqui que é a Venezuela. Tá? Ao meu ver, o interesse do brasileiro na política da Venezuela advém de uma sopa de cocô que é a soma de várias variáveis que geram uma narrativa específica. Narrativa essa a qual eu já explorei aqui em vários outros vídeos. O primeiro é o fato da Venezuela ser um país socialista. O segundo é o fato do Brasil viver uma crise de pânico crônica desde o início do século XX, que ele não pode ouvir o termo socialismo sem surtar loucamente. E o terceiro é que nós temos agora um presidente militar bravateiro, que mais parece um chihuahua tremedeira latedor, que legitima a esquizofrenia de uma massa de pessoas desesperadas e órfãs por uma figura autoritária e a imagem de uma nação forte militarmente. Todos esses fatores favorecem a absorção do assunto Venezuela pela sociedade como uma esponja. As pessoas acreditam que tratar do assunto Venezuela e querer o fim do regime que lá está é lutar pelo bem. É lutar pelo bem comum de todos nós. Mesmo quando esse assunto em nada vai interferir na sua vida, que pega 2 ônibus e um trem por dia de condução para chegar no trabalho e não saber nem se você vai conseguir se aposentar. Eu acho que você tem problemas muito mais presentes do que o que vai acontecer na Venezuela. Mas para você que não entende nem sobre o que está acontecendo na Venezuela e caiu de paraquedas nesse vídeo, deixa eu fazer um resuminho sobre a situação de lá. Resuminho, porque eu não tive nenhuma paciência de estudar a fundo ainda esse caso para querer fazer um vídeo aprofundado sobre o assunto da Venezuela e as loucuras que acontecem por lá, tá bom? Então vamos lá. Existe um governo impopular que é acusado de fraudar as eleições. A oposição entende que essa fraude aconteceu e por conta disso a presidência estaria vaga. E de acordo com a Constituição venezuelana, se a presidência estiver vaga, o presidente da Assembleia pode assumir como tal. Então foi isso que o presidente da Assembleia venezuelana, Juan Guaidó, fez. Numa medida muito democrática, ele se autoproclamou presidente da Venezuela. Isso num cenário de crise extrema que a Venezuela vem passando há muitos anos, porque a Venezuela é um país que só exporta petróleo, é a sua principal fonte de renda, e o preço do petróleo com os anos caiu vertiginosamente, e o país não soube lidar com isso. Então existe uma crise generalizada na Venezuela, e os apagões acontecendo durante muito tempo, e agora temos 2 presidentes, o presidente que é reconhecido por alguns países e o presidente que é o presidente de lá de fato há um tempo já, que é o Nicolás Maduro. Agora, países contrários ao regime de Maduro correm rapidinho para reconhecer a presidência do Juan Guaidó, que de fato não tem nenhum poder dentro da Venezuela. Países como Estados Unidos e Brasil. O primeiro, como sempre, tem muito interesse no petróleo venezuelano e pouquíssimo interesse real em ajudar a população venezuelana. Então os Estados Unidos, tem muito a ganhar com a queda do regime de Maduro. Já o segundo país é o nosso, que tem um presidente pela-saco dos Estados Unidos e do seu presidente Donald Trump. Ele, Jair Bolsonaro, alimenta o discurso de lutar contra o mal travestido de socialismo na América do Sul, o marxismo cultural e o globalismo. Mas pensando rápido aqui agora, bem no geralzão, o que o Brasil tem a ganhar intervindo na política doméstica de um país vizinho? Eu acho que nada. Então, os Estados Unidos vão entrar na Venezuela com tropas próprias? Eu acho que não. Eu acho que ele mandaria os cachorrinhos. Aí tu vê um otário desse se prontificando para uma guerra que ele nem entende as razões políticas de existir, e tu fica como, né? Por que esse cara acredita que ele tem que lutar na Venezuela? Por que esse cara acredita ser o peão das forças do bem contra o mal na América do Sul? Por que, gente?
É o que eu sempre falo, a gente desenvolveu agora uma cultura propícia a esse tipo de atitude, somados a uma rede de notícias falsas e a uma rede de doutrinação, de fato doutrinação, que faz com que o brasileiro, que não sabe nem onde fica a Venezuela, ache que ele tem que lutar dentro daquele país para resolver o problema de lá, enquanto ele tem vários problemas aqui. O fato é que o povo brasileiro encontrou o seu destino manifesto, o direito de expandir o seu moralismo como derrame e o seu liberalismo fio dental pela América e toda. De novo, por que esse cara acha que ele está fazendo bem? São perguntas que eu poderia responder, mas eu não vou. A pergunta que eu quero responder é que, se esse cara está preocupado no bem geral da nação, então por que ele age de maneira diametralmente oposta quando a gente está vendo a resolução de um assassinato politicamente motivado de uma parlamentar brasileira por forças militares ilegais dentro do seu próprio estado? Isso serve tanto para o cara do Facebook que compartilha mensagem falando que está se apresentando ao exército brasileiro para lutar na Venezuela, quanto ao presidente do Brasil, aquele que faz questão de sair correndo para reconhecer presidente não eleito no país vizinho para o bem daquele povo e, quando questionado sobre a prisão dos assassinos de Marielle, ele diz: eu também estou interessado em saber quem mandou me matar. O que liga a Venezuela a Marielle? A hipocrisia de parte da população que se diz de bem e que faz o mal ao desrespeitar de novo a memória de uma pessoa que de fato lutou para fazer o bem. Isso não faz sentido nenhum na minha cabeça. Como você espera o bem ser feito em outro país e aqui no seu você advogar pela propagação da violência? Me diz como lutar na Venezuela vai melhorar aquele país e vai melhorar o seu país. Porque eu não consigo entender o brasileiro querer ir lutar na Venezuela e esse mesmo povo expulsar venezuelanos refugiados lá no norte do país. Não faz sentido. Como uma pessoa pode defender tudo isso como positivo e ao mesmo tempo tentar relevar o fato do assassino da Marielle ter em casa 117 fuzis, que caracterizou a maior apreensão de armas da história do Brasil? Me diz como a relação do presidente e da família dele com a milícia não passa de uma coincidência. Me diz como só pode ser uma coincidência o presidente viver a 2 casas de distância do cara que matou a Marielle. Poderia até ser só uma coincidência, mas fica muito difícil defender essa tese quando a gente tem milhões e milhões de declarações do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro e de outros Bolsonaros falando sobre a milícia, defendendo a milícia, querendo legalizar a milícia, dando emprego para parente de miliciano. Como é que você aceita isso tudo ser só uma coincidência e querer lutar pelo bem na Venezuela? Como é que isso, lutar pelo bem no país que não é seu, é bem, e você defender a memória de uma pessoa que morreu lutando pelo fim de um crime, lutando pelo fim de uma rede de assassinatos, de uma rede de máfia, ser algo negativo? Não faz sentido pra mim. O cara tá 3 meses no poder, ele deixou de ser a esperança do povo brasileiro para muitos, para se tornar mais um amigo de bandido. E foi muito rápido. O PT ficou mais de 10 anos no poder para chegar nesse nível de percepção negativa. E o cara tá 3 meses no assento dele lá. Você pode até não acreditar que o presidente foi o mandante do assassinato da Marielle. Eu também não acredito, eu não acho que ele seria capaz de uma coisa dessa. Mas alguém dos círculos dele mandou. Então, me diga com quem andas que eu te direi quem és, não é esse o ditado? Você pode até não acreditar que ele matou, mas você não acreditar que as conexões que estão aí são sólidas e que passa muito além de coincidências, é extrema ingenuidade da sua parte. Dá tempo da gente mudar a nossa percepção sobre o que está acontecendo aí. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Deixa eu terminar com a cartilinha, que eu sempre faço do YouTube aí. Curte esse vídeo para me auxiliar na expansão dele para o YouTube. Se inscreve no canal para continuar vendo quando eu coloco vídeos por aí. E me siga nas redes sociais, no @aquivaciro, que é onde eu continuo a falar de política além desse vídeo. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Eu espero vê-los aqui na semana que vem e sigamos em frente.